Estamos aqui para mais um programa Mulheres, através da TV Atualidade. Eu, Denise Lenze, e a nossa apresentadora, Janaína Alves. Hoje com uma convidada muito especial, a nossa assistente social, Sandra Franceschi, que vai conversar um pouco conosco a respeito da árdua tarefa de uma assistente social, né? Que cada vez mais a gente percebe que as pessoas estão vulnerabilizadas, né? Estão cada vez mais precisando de uma logística da cidade, de um trabalho integrado que possa resolver os problemas. E nós não estamos livres, né, gurias, de um momento da nossa vida estarmos em vulnerabilidade, né? Ainda mais no momento em que a gente vive. Então hoje a gente gostaria que vocês pudessem tirar bastante proveito do nosso bate-papo sobre essa profissão e sabe-se lá se alguém a partir desse programa não se sente interessado, não desperta o interesse por esse trabalho tão bonito e tão necessário que é ser uma assistente social. Seja bem-vinda, Sandra. Obrigada, Janaína, obrigada, Denise. É um prazer poder estar aqui na Rádio Atualidade, né, na TV Atualidade, ao Sérgio Fernandes, né, um abraço. E dizer para vocês que agora em agosto, né, eu completo 29 anos de formada e o trabalho do serviço social hoje, quando me formei, ele tinha um foco, né, e hoje ele já tem um foco muito maior, porque o serviço social trabalha as relações sociais do indivíduo no biopsicossocial. Então, geralmente o psicólogo trabalha lá a questão psicológica, o médico a questão biológica, mas o serviço social ele tem que ver o indivíduo no todo, né? No biopsicossocial. Então ele tem que ver como está essa pessoa, né? Tu não pode chegar a ver só o lado social dela, tu tem que ver um todo. E eu gostaria de trazer aqui um pouco, né, para as pessoas que estão acompanhando a minha história do serviço social. Eu comecei aqui em Butiá, né? Quando me formei, o meu primeiro trabalho foi no Hospital de Butiá, né, que eu fiquei um ano trabalhando e depois eu passei para a Prefeitura de Butiá, que eu fui concursada, que eu era concursada, fui chamada. E o Hospital de Butiá foi um trabalho muito importante. Naquela época nós tínhamos maternidade, né, e aí a doutora Laide, que era ginecologista, obstetra, foi uma coisa que me marcou muito, assim, na primeira semana minha de trabalho, um parto, né, e a criança veio a falecer no parto. E eu sendo apesar de ter feito um estágio bastante atuante no serviço social, em posto de saúde em Alvorada, eu não tinha passado por uma situação dessas, e foi muito difícil, porque eu tive que atender, né, aquele pai que estava desesperado, a família toda, que é uma coisa que ninguém espera, que ninguém aceita, os próprios colegas profissionais, a própria ginecologista mexeu, porque ela estava com a pressão muito alta, ela tentou salvar e não conseguiu. Então, assim, os próprios colegas do hospital, a enfermagem, a parte administrativa, e eu não sei, eu consegui sair bem, eu consegui, assim, não... Tipo assim, quando eu vi que, será que eu vou chorar? Não, eu consegui atender, eu consegui ser eficiente, eu realmente, assim, vesti a camiseta e disse, agora eu sou um profissional e eu tenho que tomar as medidas certas, que é dar o apoio, que é encaminhar, que é orientar, que é ouvir, né? O trabalho do serviço social, antigamente lá, há muitos anos atrás, tinha história que as primeiras damas faziam o serviço social. Não, as primeiras damas, elas faziam assistencialismo. Serviço social não é assistencialismo. Assistencialismo qualquer pessoa faz. Serviço social trabalha as relações sociais no cotidiano das pessoas. Trabalha, o cidadão te procura por N razões. Hoje, atualmente, nós crescemos muito na nossa área. Hoje nós temos assistente social na área da habitação, né? Por quê? Porque quando veio esse projeto, né, das casas populares, né, teria que
fazer uma entrevista. Então, não pode ter, na área da habitação, tem assistente social, na área da saúde, tem assistente social, em todas as áreas, no hospital, inclusive eu trabalho num hospital, o Hospital Psiquiátrico São Pedro, eu trabalho atualmente com saúde mental, mas o meu trabalho eu tive uma experiência muito grande em Butiá, porque em Butiá eu aprendi muito nessa cidade, porque foi quando foi criado o Conselho Tutelar. Nós tínhamos, foi quando foi criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que aí o Serviço Social fez todo o trabalho junto com a psicologia. Nós fizemos a primeira entrevista com os primeiros candidatos, me marcou muito porque ali teve os eleitos, foi algumas professoras que tinham sido minhas professoras, então foi muito bom. Nós trabalhamos também aqui em Butiá com um grupo de hipertensos, com um grupo com alcoolismo, né? A parte do alcoolismo, o AA, nós vínhamos toda sexta-feira como apoiadora, como aquela pessoa que também já tinha tido na família, como meu pai e o meu avô, tinha alcoolismo. Então, o meu trabalho de conclusão foi sobre alcoolismo, sobre a doença, alcoolismo, que é uma doença. Então eu consegui aqui fazer esse trabalho em Butiá, instalando, tendo um atendimento individual, encaminhando. Então assim, vocês não têm ideia de como foi importante esse trabalho todo. E a dependência química também, que era bem menor na época, né? Mas que existia. Então a gente foi incentivando os grupos de autoajuda, o grupo de hipertensos, né? O grupo de diabéticos, enfim, eu sempre trabalhei na área da saúde. Eu sou uma assistente social identificada com a área da saúde. Eu nunca, quando eu trabalhei em Butiá, a Secretaria da Saúde era junto com a Secretaria da Assistência Social. E foi criada a Secretaria da Assistência Social, Secretaria da Saúde e Bem-Estar Social, do Trabalho e Cidadania, Bem-Estar Social, quando eu era vereadora, que eu defendi a criação dessa secretaria. Por quê? Essa separação. Essa separação da saúde para assistência por causa das verbas que vinham. E já vinha aí, nós tínhamos o Sistema Único, temos o Sistema Único de Saúde, que eu também fazia parte do Conselho Municipal de Saúde na época, e aí quando começou a vir a lei, o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, foi necessário se criar o Conselho da Assistência Social, né, o Conselho Municipal da Assistência Social, e foi necessário se criar a Secretaria para que as verbas pudessem vir específica, porque era misturado, era junto, então tu nunca sabia exatamente que era para quê. Tu poderia gastar tanto em assistência social, o que se gastava em assistência social naquela época? Que era considerado até, né, saúde ou assistência, já que em muitos casos isso se confunde. Né? Exatamente, porque assim, ó, assistência social naquela época assim, era, por exemplo, auxílio funeral, auxílio moradia, auxílio medicação, enfim, auxílio na fralda, que quando a pessoa precisava, mas ela não era definido. Hoje eu vejo assim, não trabalho mais aqui, mas vejo assim que hoje a Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social do município tem o CRAS, tem o CRES, né, que tem o trabalho, e enfim, tem um trabalho bem mais, cresceu o trabalho cada vez mais, porque no momento que teve a sua secretaria, teve a sua verba do SUAS, né, então a verba do SUAS é para aplicar no CRES, né, e no CRAS, que tem um trabalho no município. Então assim, eu vejo, na época, quando eu trabalhei aqui, eu era uma assistente social no município. Depois, né, de tanta luta que eu pedia muito, que não dava conta, veio mais uma. Mas hoje tem 7, 8 assistentes sociais no município. Nós temos a Unipar, que tem um curso de serviço social, que inclusive já teve 2 turmas formadas. Nós temos profissionais formados aqui, já atuando, como a Regiane Nandek, que foi contratada agora, que se formou ano passado, e já foi contratado para o CAPS,
que o CAPS também é da saúde, né? E ela fez o estágio. Sandra e Janaína, o pessoal que está nos assistindo deve estar enlouquecido com tanta nomenclatura e tanta sigla, né? E tem muita nomenclatura que a gente vai falar no outro bloco daqui a pouco, para as pessoas poderem entender o que é o CRAS, o que é o CREAS, o que é o CAPS e o quão complexo esse trabalho é e como a assistência social se encaixa nisso. Só que vai ter que ser no outro bloco, né, Janaína? Vamos ao comercial. Voltando então do programa Mulheres da TV Atualidade, falando aqui com a Sandra, assistente social, e sabendo um pouquinho mais, rapidamente assim, né, porque não corresponde muito a ela essas informações, mas o que seria o CRAS, o CREAS, o que seriam essas nomenclaturas, né, que já tem tantos nomes, né, Denise? O que seria cada um deles e o assistente social, onde é que ele fica nesse monte de trabalhos aí que a gente vai identificar um pouquinho agora? Inclusive, eu também não falei aqui no PIM, né, que é a Primeira Infância Melhor, que é coordenado no município por uma assistente social e que tem 21 visitadoras que vão na casa das pessoas visitar, que são a Primeira Infância Melhor, é as crianças, né, de 0 a 3 anos que vão visitar, ver se essa criança está sendo vacinada, se essa criança não está desnutrida, com quem está essa criança, enfim, eu trabalho com a criança. E o CRAS faz um trabalho muito voltado para as mulheres, né, que, sei lá, tem os grupos que eu vejo que tem, os grupos com as mulheres aqui, que tem dificuldade, elas têm ali orientação, elas têm palestra, e o CREAS é mais para o adolescente, né? Que é o trabalho voltado para o adolescente, e o PIN é para as crianças, o CREAS é para os adolescentes e o CRAS é para os adultos, para as famílias em geral. Então, na verdade, todos os segmentos têm assistente social. Acredito que elas façam visita, que elas procuram ver as situações, fazer o encaminhamento, né? Mas eu posso falar com muita propriedade do CAPS, né? Porque o CAPS é a minha área. Inclusive, esse CAPS que tem em Butiá, eu fui uma das pessoas que lutei muito para que acontecesse. O CAPS tem um trabalho que é uma equipe multidisciplinar, onde tem uma enfermeira, uma assistente social, tem deixa eu ver o que mais tem o psiquiatra, tem os profissionais, tem os oficineiros, e o CAPS, ele atende a dependência química, tá? Os grupos com dependência química, e ele atende especificamente maior a questão do sofrimento psíquico, que é a doença mental. Então eles têm grupos, que é o que eu trabalho, e que nós, o São Pedro, nós somos pioneiros de poder estar visitando os municípios e orientando. Por quê? Porque se tu tem um CAPS na tua cidade e tu trata, tu tem um psiquiatra, tu tem assistente social que faz a visita, tu busca, tu tem aquele paciente que tem a doença mental, tu evita a internação. É uma prevenção. Não superlota lá. O CAPS é a prevenção. Então, o CAPS, o que vai acontecer no CAPS? Essa pessoa está com problema, vai consultar, ela está com uma depressão. Vamos começando a falar da depressão. Vai estar com depressão, aí ela participa de um grupo de autoajuda, né, com quem tem depressão, ela é atendida pelo psiquiatra, ela é medicada, ela é atendida pelo psicólogo, né, que eu acho que eu esqueci de falar, o psicólogo que é muito importante. Então, às vezes a pessoa começa com um sofrimento psíquico, uma doença mental leve. Se ela tem o CAPS na sua cidade, se ela tem a medicação, se ela tem aquele apoio, aquela rede de proteção, não surta. Ela não surta. Exatamente, Janaína. Ela não surta e vai evitar uma hospitalização. Então, o CAPS foi criado em várias cidades. É muito importante o CAPS. É muito importante. As pessoas também, os usuários de drogas, né? A droga, a gente pode falar que álcool, cigarro, tudo é droga, né?
Até aquela pessoa que toma muito medicamento para dormir, para os nervos e tal, ela precisa, porque às vezes ela está se automedicando, tomando medicação demais. Então o CAPS é muito importante na comunidade. E o serviço social faz aquele trabalho que é receber a família, acolher a família, mostrar que a doença mental não é um bicho-papão, que a doença mental ela tem que ser tratada com dignidade, ela tem que ser tratada, ela tem que ter um olhar bem assim, com atenção, mas não precisa ser um olhar de que tu diga, ai, mas eu tenho um problema, meu filho tem uma doença, ele tem essa esquizofrenia. Não. Eu posso ter uma diabetes, eu preciso de tratamento. Eu tenho uma esquizofrenia, eu preciso de tratamento. Então, o que acontece no CAPS? Ele pode oferecer a inclusão, né? E eu não sei se o CAPS de Butiá está fazendo, mas eu conheço vários CAPS que fazem a inclusão de pessoas portadoras de sofrimento psíquico no mercado de trabalho. Né? Porque nós temos médico que tem esquizofrenia, nós temos vários profissionais que têm bipolaridade, nós temos depressão, enfim, qualquer tipo de doença mental, que são várias. Então, no momento que ele tem um acompanhamento do psiquiatra, do psicólogo, do assistente social que trabalha a família, que orienta a família, que mostra para a família, olha, o teu filho tem uma doença, mas ele vai tomar medicação, ele não pode ser tratado como antigamente. O que acontecia com a doença mental? As pessoas escondiam, tinham vergonha. Ai, é o preconceito, porque vai no psicólogo, é louco. É louco, exatamente. Quando na verdade é uma pessoa que está se tratando para não gerar uma doença maior. E todos nós precisamos, de uma maneira ou de outra, às vezes um psicólogo, de uma orientação, de uma terapia. Agora, a Sandra colocou uma coisa bem interessante já no bloco anterior, e quem está prestando atenção deve lembrar disso, da importância do trabalho do assistente social no sentido em que ele faz o conhecimento do ser humano de uma forma íntegra, né? Na sua totalidade. Porque o que acontece? A gente tem mania de separar as coisas, né? Sim. Ou então de buscar recursos só quando a gente está no último instante daquele problema. E o assistente social tem essa sensibilidade e esse conhecimento de perceber no ambiente familiar também as causas daquele comportamento. Ele tem que ter a visão, né? E trabalhar a família num todo, junto com a comunidade. E mostrar para aquela família, tu tem uma pessoa, tu tem alguém na tua casa, tu vai incluir ela, tu não vai excluir ela. Ela é uma pessoa como... nós tínhamos um caso, eu não vou citar nome, mas nós tivemos caso que eu quero falar da PAI. Eu trabalhei na PAI muitos anos, a PAI de Arroio dos Rastros eu trabalhei 5 anos, de Charqueada 5, e em Butiá eu fui 2 vezes presidente da PAI. É outra questão da deficiência, né? Da necessidades especiais, os portadores de necessidades especiais, que muitas pessoas da comunidade aqui tiveram, mas incluíram, senta na mesa, o filho vai sentar na mesa, vai comer com as outras pessoas, tu não deve esconder, é uma doença e que tem que ser tratada, e que tem que ser vista, porque assim, no momento que tu começa a ver essa doença como uma doença que ela é tratada, e esse ser humano, né, o que o serviço social se preocupa? É com o ser humano. Ele quer que qualquer ser humano, que ele tenha a doença, que ele tenha uma deficiência, que ele tenha uma doença mental, que ele tenha uma dependência química, seja lá alcoólatra, o que for, que ninguém é perfeito, que ele possa ser tratado, ser respeitado, ser aceito como um ser humano. E reintegrado. E a gente tem visto, né? A gente tem visto assim, Down, a síndrome de Down, a gente tem visto pessoas se formar com síndrome de Down. Tem a limitação? Tem, mas todos nós temos. E eu demorei para aprender a dirigir. Eu tinha dificuldade, e muita dificuldade para dirigir. Então, o que nós, como nós assistentes social, queremos? Buscar, resgatar sempre o ser humano, né? O idoso é outra parte importante também. Nós temos aqui,
a lei, né, o Estatuto do Idoso, que não é respeitado. Né? A gente sabe que não é. É muito triste, precisaria um trabalho muito intenso do serviço social junto com os professores, junto com toda a comunidade, que tem idosos que recebem aquele benefício do LOAS, né, da prestação continuada, e que às vezes os filhos gastam o dinheiro do idoso. Isso eu vivenciei muito, eu trabalhei muito com isso, gasto, e o objetivo que é para comprar um remédio, para alimentação do idoso, não é feito. E pior ainda, que hoje, né, eu sei isso porque lá interno no hospital isso acontece, fazem empréstimo com o cartão daquele idoso, gastam dinheiro. Então, assim, é um trabalho que nós precisamos se dedicar muito, muito com o idoso. Então, nós vamos ao intervalo comercial e já voltamos. Voltando então com a Sandra aqui no assunto da assistência social, e no intervalo a gente estava comentando como que nós, eu, Janaína Alves, Denise Lenze e outras pessoas na sociedade podem estar contribuindo com a assistência social, né, ajudando, fazendo a nossa parte com a assistência social para não sobrecarregar também o trabalho das pessoas, já que hoje em dia existe bastante necessidade, a gente tem que quebrar muitos tabus, muitos paradigmas, muitos preconceitos, né? E a assistência social está ali à frente também, né? Já com todo um conhecimento e uma orientação de um assistente social como a Sandra para nós, né? Tipo, uma tarefa de casa para nós, né, Denise? Que a gente possa estar usando dentro da sociedade para ajudar e contribuir nesse aspecto. Bom, eu gostaria de dizer para vocês assim que eu acho que o primeiro fator assim do serviço social frente à comunidade, ao Estado, né, que a gente vive, é nunca julgar, né? Nós nunca podemos julgar se a gente vê uma pessoa, mas aquela mulher está lá, né, na rua da praia pedindo, com 3 crianças, está grávida de novo, né? E aí tu julga. Não, o serviço social, o assistente social não pode julgar. E o ser humano, a comunidade que passa por ali não pode julgar. Ela tem que acolher, saber qual é o nosso trabalho, o trabalho da comunidade, do modo geral, do cidadão, né? Eu gostaria de dizer o seguinte, se tu se depara com alguém na rua, deitado, como no centro de Porto Alegre, né, dormindo ali, passando frio, no relento, o que tu pode fazer? Hoje tu tem um celular, tu pega no Google e pesquisa, vou entrar em contato com a Secretaria da Assistência Social de Porto Alegre, vou pegar e vou ver se não tem, bota ali albergue, daí tu vê o albergue. Hoje estão sendo todos esses meios, liga para o albergue e diz, olha, tem uma pessoa deitada embaixo lá da marquise, está dormindo lá, está frio. Então, assim, a gente não pode, eu sei que é difícil, às vezes, a gente parar, que nós temos uma vida corrida, todo mundo tem os seus compromissos, mas o que o cidadão pode contribuir com a sociedade, né? Conosco, que somos da área do serviço social, com todas as pessoas que trabalham, que não são formadas, mas que são envolvidas, pode estar encaminhando, pode estar vendo, ter um olhar diferenciado, não simplesmente passar por ali e fazer de conta, não é meu problema, não é meu. Se uma pessoa está caída, gente, no chão, não é meu problema, não, eu vou tentar ver alguma coisa, eu tenho que fazer, está caída, eu vou ali no guarda, escuta onde é que a gente pode chamar alguém. Então, assim, o cidadão... Não ser omisso, né? Não podemos ser omissos. Claro, eu não... Por que hoje se fala tanto nos meios de comunicação? Em briga de marido e mulher, tem que meter a colher, que antes nós dizia assim, não se metia a colher. Tem que meter a colher sim. Se tu tá vendo que, né, no prédio que tu mora, tu tá vendo que tá havendo violência, né, doméstica, que aquela mulher tá apanhando, que ela tá sendo... Tu tem que denunciar. Tá, tu não vai lá na casa bater e se meter na vida do casal, mas tu vai denunciar, tu liga para a delegacia da mulher,
tu liga para a polícia, tu liga para algum lugar, porque se nós formos omissos a tudo que a gente está vendo, nós estamos vivendo hoje um mundo que tem muita desigualdade, que tem muita violência, e nós, enquanto ser humano, não só enquanto profissional, nós não podemos fazer isso, fechar os olhos para a gente continuar conosco, né? Gente, eu vivenciei uma situação, eu não era assistente social, eu estava na praia, né? E dentro de um supermercado, e um menino de 10 anos pegou um chocolate para comer. E a dona do supermercado, porque eu tinha casa na praia lá, eu conhecia, pegou pela orelha a criança, sabe? Aí eu fui até ela, mas a senhora não pode pegar pela orelha. Ah, mas ele tá roubando. É uma criança pobre que quer comer um chocolate. Então o que a senhora faz? A senhora pega, dá o chocolate para comer, procura fazer contato com o pai e a mãe, vê onde é que está o pai e essa mãe, porque os pais têm que saber aonde os seus filhos andam, mas não pega pela orelha e começa a xingar, e pegou pela orelha e pelos cabelos. Eu fiz ela largar. Não, não vai fazer isso. Eu pago chocolate. Tu tá ensinando ele a roubar? Não, não acho certo pegar o chocolate. Tá errado. Mas nós, enquanto cidadão, se nós for tratar essa criança dessa maneira e espancando ela vai ser depois um ladrão. Ela vai ser revoltada. Eu tenho que tentar consertar esse erro dessa criança que estava roubando. Mas eu não posso violentar, pegar pela orelha, pelos cabelos. Posso fazer isso com essa criança. Então, o que eu digo para vocês, né, é que hoje a gente precisa dar a mão. Todo mundo, se tu sabe que tem uma pessoa que tem uma doença mental e que ninguém está fazendo nada, denuncia para os direitos. Nós temos a associação, o idoso, a mesma coisa, denuncia. A questão da denúncia, se há um termo mais leve para isso, mas digamos que da não omissão, né? É uma questão que precisa ser mais trabalhada entre as pessoas também, né? Inclusive o que a Sandra está falando agora é bem verdade, porque as pessoas não sabem lidar com certas questões, né? E cria às vezes pessoas numa atitude assim brusca, né? Não que a gente esteja defendendo a criminalidade, a roubar, mas o contexto em geral, né? Às vezes uma criança pobre que tem vontade de comer, né? E uma agressão assim pode gerar um adulto complicado. Então assim, existe toda uma necessidade das pessoas não só trabalhar o problema, e sim a causa do problema, e como ela falou, eu amei que ela falou, né? O não julgamento, porque a gente olha uma mulher na rua, tem 4, 5 filhos, e tá grávida de novo, mas aí não sabe culturalmente, a mãe dela também fez aquilo, ou a menina que foi abusada, o menino que foi abusado, passou por abuso na infância. Então assim, um mal vai gerando outro. Que é muito mais fácil julgar do que tentar resolver, né? Porque no momento que eu julgo, eu saio da responsabilidade de me envolver naquilo e passo para uma outra pessoa, né? E isso acontece bastante, no julgamento, às vezes até do próprio profissional, às vezes quando tu está em tratamento com aquela pessoa e ela tem uma recaída, aí tu, mas agora tu recaiu. Não, tu recaiu, tu vai levantar de novo. Sim. Não, eu sempre fui assim, em tudo que eu faço, eu sempre procuro ver esse lado assim, não, tu caiu, vamos tentar de novo, não vamos desistir. Agora, se eu dizer, não, tu recaiu, agora não tem mais volta, não tem mais jeito, não é a solução. A solução é sempre vai ter uma porta aberta. A questão da desigualdade e da falta de oportunidades que é cada vez maior faz com que essas coisas aconteçam. E a gente vai falar um pouco mais no próximo bloco a respeito disso, né? Que nós temos, me parece que uma realidade que os meios de comunicação passam, né? Como o mundo ideal, o perfeito, o comercial de margarina, como se diz, e nós temos a dura realidade do trabalhador, que é bem diferente daquela que a TV nos mostra. E aí remete à criança do chocolate, né? Se ela
ela vê um chocolate, ela quer comer um chocolate, ela acha que ela tem direito. E aí vem a palavra direito, que é aquilo que a assistente social coloca e que é o fundo da questão. Temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres, né? E ser sensível ao outro me parece que é um dever bem importante que a gente tem que exercitar. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Estamos de volta no nosso programa Mulheres, hoje conversando com a nossa assistente social, Sandra. E eu não sei vocês, mas a gente tá aqui numa polvorosa, num vulco-vulco nas nossas cabeças, porque é uma área muito ampla. E a gente começa a falar de uma coisa e isso abre vários leques. Então, Sandra, hoje foi um programa, a gente sempre diz isso, né, dos nossos entrevistados, para dar uma provocadinha. E daqui a pouco a gente pode, em outros momentos mais específicos, a gente voltar, porque são questões que levam a desdobramentos importantes em todas as áreas, saúde, educação, planejamento da cidade, enfim. Né? E nós temos uma provocação agora para esse bloco, que é a questão dos direitos e dos deveres, né? Porque a assistência social ela é muito focada na garantia dos direitos. E como você que está nos assistindo sabe dos seus direitos, muitas vezes não sabe. Né? É verdade. Bom, eu gostaria de dizer assim, ó, o trabalho, né, do serviço social frente aos direitos é um dos desafios maiores do profissional de serviço social, do assistente social, que é a garantia dos direitos, né, do ser humano e a garantia dos deveres, né, que nós temos direitos e deveres. Então, eu gostaria de dizer assim, ó, frente ao meu trabalho de serviço social num hospital onde eu trabalho, a garantia do paciente é chegar lá, se ele passa por uma triagem, ele tem necessidade de internação, ele precisa dessa internação, mas nós às vezes não temos a vaga, e não existe a vaga na rede. E aí, então, ele fica cadastrado, mas ele tem esse direito, né, de internar para tratar. Então, o governo do estado, né, tem feito parcerias com os municípios e por isso que a saúde mental hoje está também com leitos psiquiátricos em hospitais gerais para poder atender a demanda. E isso é um direito. Então, o Estado tem procurado essa alternativa de abrir leitos, por exemplo, a Ubra, em Canoas, tem alguns leitos psiquiátricos, né, no Hospital Geral. Então, os hospitais gerais no Rio Grande do Sul já estão se preparando, já existem vários municípios, eu não teria dado aqui para colocar, mas eu posso trazer em outra oportunidade, que já tem as vagas. Então, esse é um direito. Nós não podemos falar do direito da educação, de estudar, do direito, né, da segurança, enfim, mas eu estou fazendo um exemplo aqui. E o dever, qual é o dever? O dever é aquele paciente que ficou internado ali, a família tem o dever de acompanhar, de levar, de visitar, de na alta encaminhar. Ele é encaminhado pelo serviço social do hospital para o CAPS ou para a secretaria onde não tem CAPS da saúde, porque aí vai ter o psiquiatra, vai ter assistente social, vai ter o psicólogo e a família tem o dever de levar esse paciente para continuar o tratamento e ter a medicação, né? O direito, aí vem outro direito que o paciente precisa da medicação, precisa do tratamento e que a gente sabe que às vezes não acontece, mas existem os deveres e os direitos. E hoje eu poderia estar falando assim do idoso, né? Também que o idoso tem tantos direitos que às vezes não são cumpridos, né? E que hoje, por exemplo, assim, ó, eu gostaria tanto de falar, e não vai ser possível de falar do Serviço Social Judiciário, onde eu tive uma experiência muito grande por 9 anos que eu trabalhei. Hoje, assim, os pais têm o dever de cuidar das crianças, né, dos adolescentes. Eles têm que cuidar,
Porque a escola oferece conhecimento. Quem cuida, quem educa é os pais. E os pais podem ser processados se não cuidar dos seus filhos. E depois, quando os pais ficam velhos, são os filhos. Inverte. Os filhos têm a obrigação de cuidar dos pais. E aí existe um trabalho de serviço social. Se a gente percebe que aquele idoso está abandonado e que os filhos não vieram, a gente notifica. Tem que meter a colher também. Tem que meter a colher. Então nós vivemos hoje num mundo que nós precisamos meter a colher na violência contra a mulher, na violência, no abandono do idoso, que é muito triste essa parte do idoso, onde o idoso fica abandonado. Nós não podemos, se nós temos um vizinho que a gente percebe que ele está abandonado, vamos descobrir quem é o filho, quem é a irmã, quem é o neto, né? E, então assim, ó, é muito legal. Eu vi no Facebook esses dias o neto, né? Que o pai desse moço botou o pai dele no asilo. E aí ele, depois o neto, conseguiu comprar uma casa e foi lá e resgatou e tirou o avô e levou para morar com ele. Porque eu acho assim, nós para colocar o idoso numa casa de idosos para morar, eu não estou criticando, eu acho que nós temos casas maravilhosas, nós temos geriatrias equipadas, pessoas que precisam, às vezes é a saída, mas nós temos que cuidar, porque às vezes aqui tem algum tipo de idoso que está inteiro, que ele precisa de carinho, que ele precisa de atenção. Alguns são abandonados nessas casas e nunca recebem visita. E não recebem visita. Então nós, como profissional de serviço social, nós temos que estar nessa luta com essa comunidade, com essa família, com os vizinhos, com os familiares, para resgatar. Porque assim, nós só vamos colocar, em último caso, se nós puder cuidar, nós vamos cuidar. Porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, quer dizer, os meus filhos já são adultos, mas hoje, às vezes, os valores estão invertidos, né? Os pais, às vezes, acham que eles têm que passar para o conselho tutelar, que eles têm que passar para a escola, o dever deles, a obrigação deles, que é cuidar dos seus filhos. O que o poder público tem que fazer? Dar apoio, no sentido que esse pai, né, se está desempregado, por isso que existe a Bolsa Família, que tantas pessoas criticam e que a gente às vezes sabe que quem... Para muitas é essencial, né? É essencial, é preciso, o pai está desempregado, né, a mãe está lá fazendo uma faxina, então ele precisa garantir o alimento para o seu filho, ele precisa garantir que ele vá à escola, por mais que o Estado ofereça gratuitamente a educação, né, o conhecimento, o ensino, né, o pai e a mãe tem que dar moradia, tem que dar alimentação, tem que dar medicação, que às vezes é do poder público, mas às vezes o poder público não tem, mas depois esses filhos vão crescer e eles vão ter que cuidar do seu, né? E isso eu quero falar que está combinando com o dever, né, porque tu pode processar. Eu fiz muitas denúncias e aconteceu. Fiz o relato, fiz o estudo social, visitei a situação, coloquei tudo, levei para a juíza e a juíza intimou e achou os dois filhos e vieram tipo assim, tu não quer cuidar, mas tu vai dar nem que seja uma cesta básica. Tu não quer cuidar da tua mãe que te criou, que te deu a vida, ou do teu pai, mas tu vai fazer com uma forma. Por isso que hoje existe a lei, por isso que quando a gente fala de deveres, né, e direitos, a gente faz essa combinação do idoso, né, dos pais que criam seus filhos, eles colocam no mundo, eles criam, eles têm obrigação, os filhos eles têm dever, mas depois de velho, inverte. Sabe, a Sandra coloca uma coisa que, fugindo um pouco do que a gente está conversando, mas eu lembrei agora. Há dias atrás, toda a sociedade ficou chocada com aquela questão dos bandidos que usaram uma criança para um assalto numa agência bancária. A criança levou tiros e tal, e ficou entre a vida e a morte. E eu tive a oportunidade de ler uma reportagem na época que a polícia ficou chocada, a mãe da criança faleceu, né? Dessa coisa,
que o pai, em nenhum momento, o pai perguntou como essa criança estava, se essa criança tinha sobrevivido ou não. Então, que mundo louco é esse que a gente está vivendo, que se perdeu toda essa questão. Os vínculos familiares, Os vínculos familiares. E por isso que a sociedade está como está. Isso é muito importante. O serviço social trabalha muito a questão dos vínculos familiares, né? Então, assim, se tem aquele idoso, ele não tem filho, de repente ele não teve filho, mas ele tem os primos. Por isso que tu diz assim, eu tenho... Os sobrinhos são importantes na nossa vida. Tu não sabe, às vezes tu tem um enteado, uma enteada, eu digo assim, tu não sabe se não vai ser essa pessoa que vai te cuidar na velhice. Então, as relações sociais, as relações humanas, os vínculos com as pessoas é muito importante, né? Eu te conheci hoje, né, Janaína? Mas eu tenho uma relação de amizade com a Denise, fui madrinha de casamento há muitos anos. E tipo assim, a gente tem que ter essa coisa assim, de poder olhar para o ser humano, de cumprimentar, de dar carinho, de ver como é que tá, e isso está faltando, né? E não podemos mais botar a culpa na correria, né? Porque a nossa tendência é correr cada vez mais. Só que a gente não pode perder a humanidade. Quando a gente perder a humanidade, está aí a nossa terapeuta, que trabalha muito com esse resgate também, né, do valor da pessoa no momento que a gente perde. E às vezes o ser humano, tudo que ele mais quer é um abraço, né? É um carinho, é ser ouvido. Tu tem que ouvir. Interessante tudo isso, e depois dos intervalos eu quero pedir, né, Sandra, já que a gente falou de tanta problemática, né, Denise, a gente fala sempre porque a gente quer soluções, a gente está buscando soluções, mas a gente também tem muita coisa bonita, muita coisa legal dentro da assistência social, e eu sempre gosto de puxar esse lado positivo, né, porque eu acredito no positivo, eu tenho esperança, eu tenho fé, né, então... Depois dos comerciais eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso pra nós. Como dizia o Dorico Paraguaçu, quem é mais velho vai lembrar, depois da problemática a gente volta no outro bloco para solucionar da questão. Voltando para o bloco final do programa Mulheres, com a Sandra aqui, a gente está conversando bastante nos bastidores. E assim as vitórias, né? Porque dentro dessas lutas, né? Por conseguir direitos, por resolver situações, o que ficou bem marcado para ti das vitórias que tu teve dentro da tua busca como assistente social durante todos esses anos, né? 29 anos tu falou de carreira na assistência social, deve ter tido muita conquista, né, Sandra? O que tu tem para falar pra gente? Bom, gente, foram tantas assim que eu vou falar algumas. Eu quero dizer para vocês, né, a última que eu fiz foi um paciente que estava internado lá no internado, e já fazia 60 dias e eu fazendo contato com o serviço social do município, e aí ele não tinha mais o pai, não tinha mais a mãe, e aí ninguém queria o paciente. Como assim, me expressei mal, a cidade não tinha onde colocar o paciente. E aí eu fazendo tratativa com a assistência social do município, mas não tem um tio, mas não tem uma pessoa que queira ficar, e aí não tinha irmão também, não tem nada, e aí assim, eu fiz assim, eu acho que uns 20 contatos com ela, e nós trabalhando numa parceria, até que ela chegou um dia e disse pra mim, olha, o paciente já vai sair daí, tem uma prima que está disposta a ficar com o paciente. Aí essa prima veio no hospital, visitou o paciente e veio assim aberta que mesmo o paciente não estando, mas no momento que ele deu alta, eu não tenho mais nada a ver com o paciente, quem tem que ver é o município. Mas eu fiquei tão comovida que eu deixei o meu celular com ela. Então ela me ligou várias vezes, ela teve o apoio da assistência social de lá do município, do CAPS do município, né, com um paciente com bipolar, né, e ele tinha um benefício. Então ela disse, não, eu tenho condições, eu tenho um quarto, eu posso cuidar, o marido foi junto. Ela disse, eu não tive filhos, eu vou cuidar. E eles faziam muito tempo que não se vissem, se reencontraram. E depois assim eu fiquei fazendo contato e eu sei que o paciente está bem, nunca mais internou. Faz 3 anos, nunca mais internou, está super bem. Então,
foi uma vitória. Outra vitória maravilhosa que eu tive foi quando a gente implantou o planejamento familiar no município de Butiá, aqui, que o meu primeiro paciente foi um homem, né? E um homem de classe, sim, mais simples, né? Não era nenhum doutor, nem nada. Venceu o machismo. Né? Venceu o machismo e veio assim, brilhantemente, ele disse pra mim, olha, ele chegou e me chamou de doutora, não, mas pra mim a senhora é doutora. Minha esposa, ela tem pressão alta, ela não pode tomar anticoncepcional e ela não pode fazer a ligadura, eu quero fazer vasectomia. Pra mim foi uma vitória, gente, porque a gente sabe que é difícil. Quanta coisa foi quebrada aí, né? De tabu e de preconceito. Exatamente. Então, na área do judiciário, gente, foi uma outra coisa assim, de uma criança que a mãe faleceu, e essa criança ficou no abrigo, e aí a avó e o avô não tinham condições de criar, não tinham condições financeiras, mas eles queriam essa criança. Queriam criar a criança, mas eles não tinham condições, porque o vô ganhava o salário mínimo e a avó não ganhava nada. E aí eu fui trabalhando, fui vendo como é que nós poderíamos fazer para ver se a gente se deixava essa criança com os avós, né? Para não cortar o vínculo, o laço familiar. E a gente conseguiu pessoas que dissessem, não, eu posso levar todos os meses lá tantos pacotes de fralda, outros, não, eu dou leite. E aí eu consegui pessoas para ajudar, né? E até o presente momento, enquanto eu não saí daquele trabalho, eu sei que algumas pessoas, inclusive eu, também dei roupas e tudo, e ajudei. E os avós ficaram com a criança. Então foi uma vitória nossa, porque a gente não queria que aquela criança perdesse o vínculo familiar do vô e da avó. Por que quando tem crianças para adoção, sempre se trabalha que o casal vai pegar, leve as duas crianças. Eu tenho uma colega minha, onde eu trabalho, que ela adotou 3. Ela queria adotar um, mas ela pegou 3, porque eram 3 irmãos. Então, assim, e aí é maravilhoso, porque aí a assistente social foi trabalhando com ela, que era bom, e tá super bem os 3. E ela tem posses, ela tem condições, e o marido dela tem, eles estão em escola particular, eles estão super bem. E, então, assim, tem muitas coisas boas, né? O trabalho do idoso mesmo, com o trabalho do grupo de pertenço, a gente fazia viagem, pessoas assim que nunca viajaram, a gente fazia a rifa, né? E a pessoa viajava, a gente ia lá para conversar, então são vitórias. E assim são muitas coisas que vão acontecendo no teu trabalho. Uma outra coisa que eu queria falar, mulheres, homens que eu atendi, que chegaram, porque às vezes a pessoa chega na Secretaria da Saúde, ela às vezes nem está doente, ela quer conversar, ela quer ser ouvida. Então eu tive vitória de mulheres que nunca estudaram, voltaram a estudar, o trabalho do psicólogo, da equipe, né, gente? Da enfermeira, não era sozinha, era uma equipe trabalhando, voltaram a estudar. Então, assim, mulheres que nunca trabalharam fora, a gente começou e aí foi um trabalho mais específico meu, como vereadora, uma assistente social, eu comecei a trazer a agência de Porto Alegre, e aí essa agência cadastrava e as mulheres começaram a trabalhar, e umas começaram a trabalhar aqui, e aí a gente foi trabalhando, foi vendo, e aí tem mulheres que até hoje me encontram, e eu fui incentivando, não, tem que trabalhar fora, é importante, a mulher tem que ser independente, tem que ter o seu dinheiro. Então, assim, foram muitas conquistas que a gente teve, também de adolescente, né, que a mãe não queria mais o filho, o pai faleceu, né, e a gente fazendo um trabalho, aí o irmão mais velho, com muita dificuldade, ficou com aquele irmão, levou para educar. Então nós temos muitas coisas boas no trabalho, nem tudo. Idosos que a gente conseguiu denunciar, que veio a família, que até acabaram levando, cuidando e vendo que estava errado, ou idosos que não veio filho, mas veio o irmão, veio um primo, veio alguém do vínculo familiar, né? Porque o que é o trabalho do serviço social? É trabalhar as relações sociais, as relações familiares, né? E às vezes a família nem sempre é o sangue também, né? Às vezes tu tem um vizinho, o nosso vizinho, às vezes é nosso mais parente nosso que o próprio parente. Verdade. Mais próximo, né?
Eu quero dizer para vocês que eu amo ser assistente social, eu escolhi a profissão certa, eu estou à disposição para quantas vezes vocês quiserem vir aqui, eu poder falar mais do judiciário. O judiciário é um trabalho que eu fiz assim, que houve também partes bem difíceis, situação muito difícil, triste, né? Mas que com o trabalho a gente vai, e junto com o Conselho Tutelar, junto com o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que a doutora Sônia Off era presidente, nós tínhamos um trabalho em conjunto, então a gente fez muitas coisas boas antes de vir o Conselho Tutelar, né? Adolescente que estava morando com a mãe, padrasto que tinha abuso, né? E que a gente conseguiu salvar, e procurar o pai que morava no outro estado e tirar aquela menina daquela situação e morar com o pai. A Sandra coloca uma coisa importante e todo mundo viu a repercussão que houve com relação ao caso daquele menino Bernardo, né? Em que foi levantada até talvez uma omissão do Conselho Tutelar, né? E das pessoas próximas que viam o sofrimento daquela criança. Exatamente. E que não tornavam aquilo público a fim de que as instâncias envolvidas pudessem fazer alguma coisa. Então isso que a Sandra traz é bem isso, a gente não precisa ser uma assistente social para a gente poder estar muito próximo de ajudar alguém no sentido de resgatar uma pessoa que está à beira de uma situação que talvez não tenha Ficou mais bem volta, claro, né? Para todos nós. Então, Sandra, a gente tem certeza que a tua mensagem foi passada, foi compreendida, né? E o entusiasmo com que tu fala nos deixou assim, hoje até a gente nem foi tão entrevistadora assim, a gente foi mais mediadora da tua fala, né? Muito importante, muito interessante, muito entusiasmada, né? Que bom que todos os profissionais na profissão escolhida tivessem esse entusiasmo. E eu acho que esse entusiasmo, tenho certeza, é devido ao fato de trabalharmos com pessoas. Isso que eu não cheguei a falar, né? Eu Eu não cheguei a falar do serviço social na empresa. Serviço social, a gente falou muito da questão da assistência na área da saúde, né? No transplante. A assistência social tem um trabalho muito grande na doação de sangue. Eu tenho uma colega minha que trabalha, a gente se reencontrou, que ela trabalha no Conceição. Então é amplo o nosso trabalho. Amplo e importante. E a gente agradece, Sandra, muito a tua participação, que tu possa mais vezes conversar conosco e a gente levar essa informação e essa mensagem de entusiasmo, de carinho, de humanidade. Né? Eu que agradeço a sua oportunidade, muito obrigada, estou à disposição. Acho que hoje a gente conseguiu falar muito pouquinho, mas em outra oportunidade eu gostaria de voltar, né? E eu quero deixar uma mensagem assim, o mais importante não precisa ser assistente social. Vamos sempre olhar para o ser humano com carinho, né? Ele é uma pessoa e precisa do encaminhamento, tu olhar para aquela pessoa e começa a pensar um pouco como se fosse tu, te coloca no lugar dessa pessoa por algum momento. Legal. E com essa mensagem da Sandra, a gente vai encerrando o programa Mulheres do dia de hoje. Até o nosso próximo programa.